Soft skills. Bom, pessoal, estava falando para vocês agora, na aula anterior, sobre o desenvolvedor superpoderoso. E eu falei para vocês que nem sempre o que programa melhor, aquele que tem mais profundidade de conhecimento em alguma tecnologia, é quem vai ter as melhores oportunidades. O mercado não funciona assim. Não é lógico dessa maneira. E aí vem a importância dos soft skills. O que são os soft skills dentro da área de desenvolvimento? Bom, antes de eu falar de soft skills, o que são os hard skills? Hard skills são todos aqueles conhecimentos extremamente técnicos. Então, se você quer ser um programador, você tem que saber programar. Simples assim. Se você quer trabalhar com banco de dados, você quer ser um DBA, você tem que conhecer de banco de dados. Se você quer ser um DevOps, trabalhar com infra, você tem que conhecer de cloud. Então, esses skills são os esperados, são os hard skills. É igual a um jogador de futebol. Se ele quer ser jogador, tem que saber chutar uma bola, né? É um hard skill. Você quer ser um motorista, você tem que saber dirigir. Você quer ser um cozinheiro, você tem que saber cozinhar. Isso aí são hard skills de cada uma das profissões. Os soft skills são aquelas coisas que te diferenciam dos outros. Eu tenho o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho. Os três programam muito bem. Os três conhecem a sintaxe da linguagem da mesma maneira. O que me faria escolher este aqui para ser o team leader? São justamente os soft skills. Eu listei para vocês alguns que eu tenho certeza que fazem a diferença. O primeiro deles é esse aqui, ó, design e harmonia visual. Eu não sei explicar porquê, eu não sei dizer porquê, mas a área de desenvolvimento, os programadores de maneira geral, eles são um deserto quando o assunto é design. Tá? Existe realmente uma grande dificuldade nas pessoas da área técnica, né? Área extremamente técnica, programação, em conseguir ter essa visão de harmonia. Então, é muito comum um desenvolvedor em início de carreira não conseguir diferenciar tipografia, né? Vamos lá. O que é tipografia? Talvez você possa não saber. Vamos juntos aqui, ó. Vamos juntos dar uma olhadinha nisso. Tipografia. O que é tipografia? Tipografia é exatamente isso aqui, ó. Os tipos que são usados nos textos. Então, existem alguns conceitos de tipografia que, por incrível que pareça, para o desenvolvedor iniciante, são muito difíceis de entrar na cabeça dele, né? Vou dar alguns exemplos. O que é uma fonte serifada? Essa fonte aqui, que eu estou mostrando de exemplo, ela é uma fonte serifada. O que é a serifa? É justamente esta curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, ó, ela é a serifa. E isso aqui é o que define que é uma fonte serifada. Se a gente pegar, por exemplo, a fonte... Bom, tem uma fonte aqui de exemplo. Ó. Essa palavra aqui, ó, simples, ela está sem serifa. Esta aqui está com serifa. A fonte mais comum serifada é a Times New Roman. A Garamond são fontes que têm serifa normalmente. E as fontes normalmente utilizadas na web não têm serifa. Se você pegar aqui, vamos acessar o site da Apple. Sempre que a gente fala de exemplo de design, a gente vai para o site da Apple. Ó, todas essas fontes aqui, ó, elas são sem serifa. Você vai perceber que todos os lugares
que eu tenho esse link aqui, buy, que é o comprar, né? Todos os lugares que eu tenho esse link de comprar, eu mudei para o site em português agora, o ver preços, você vai perceber que ele tem a mesma fonte, na mesma cor, com o mesmo comportamento. Ó. Eu passo o mouse, eu tenho um hover embaixo. O nome desse efeito aqui é hover. Anota aí, galera. Hover. Então, ó, eu venho aqui, hover. E eu posso estar em qualquer área do site, que o comportamento ele vai ser exatamente o mesmo. O que é isso? Isso é unidade de design. Você mantém a mesma unidade de design em todas as áreas do site. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou dar um inspect. Isso aqui você tem tanto no Safari quanto no Chrome, tá? Eu vou pegar aqui o detalhamento. Ó. Então aqui, ó, qual que é a fonte? A SF Pro Display com 21 pixels de altura e uma espessura de 400. Vamos pegar aqui, ó. Vou abrir numa outra aba aqui, o do Mac. Inspect. 17 pixels, SF Pro, 400 de espessura. 400 de espessura. É a mesma espessura, a mesma fonte. O que acontece com o desenvolvedor iniciante, normalmente? Ele não se atenta a esse tipo de questão. E aí ele recebe um layout para fazer a montagem do designer, né, do UX design da empresa, e ele não se atenta a isso. Então, você acessa uma página, o menu está com uma fonte, você acessa outra, o menu está com outra fonte, e às vezes não é a mesma fonte que foi colocada pelo designer, e isso cria um atrito entre o time de desenvolvimento e o time de design. Uma das coisas que mais me fez avançar na minha carreira, se você assistiu às aulas gratuitas, eu abordei isso lá, foi o fato de, antes de ser desenvolvedor, eu fui designer há alguns anos. Então eu entendi todos os conceitos de design, entendi todos eles, e quando eu fui virar desenvolvedor, se tornou muito mais fácil para mim entender os conceitos de design e a relevância dos conceitos de design dentro de um produto final. Se eu der mais um exemplo para você aqui, ó, ainda voltando aqui no site da Apple, você vai perceber que aqui, ó, o texto ele é um tom de cinza. E quando eu passo o mouse em cima, não sei se vai dar para ver direito aí, quando eu passo o mouse em cima, eu vou dar um zoom aqui para você conseguir ver. Vamos lá. Quando eu passo o mouse em cima, aqui ó, de iPhone, ó, ele fica branco. Quando eu passo o mouse em Watch, ó, ele fica branco. Esse é o tipo de coisa que quem define isso é o UX Design. Ele que define. Por que no iPad aqui, ó, o iPad ele está cinza e eu passo o mouse e ele não fica branco? Porque é a página que está aberta no momento. Então isso aqui é a forma que o UX Design resolveu fazer a marcação de página ativa. Isso é a página ativa. Essas são inativas e aqui eu tenho um efeito para o hover. Quando eu passo o mouse, a fonte fica mais branca. Tudo isso foi decidido pelo time de design. E o desenvolvedor que respeita o time de design, ele já está vários passos à frente de todos os outros desenvolvedores. Por quê? O time de design sempre vai direcionar os projetos para aquele desenvolvedor, porque vai falar que ele tem um capricho maior. Então, primeira soft skill para você anotar aí: design e harmonia visual. Você precisa levar em consideração, você precisa levar design a sério.
aqui tá para você anotar. Ó. Tudo que eu estava falando antes já está aqui para anotar. Eu vou colocar esse material na área de membros, tá, pessoal? Para vocês terem acesso lá. Tamanho das fontes, negrito, itálico, sublinhado. Alinhamento. Alinhamento é uma mágica imperceptível, tá? Vocês vão entender dentro de design, quando a gente estiver analisando, o conceito de grid. O que é grid? Grid é um alinhamento geral entre as coisas dentro de uma tela. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, a linha ali em cima, onde está escrito iPad Pro, e essa linhazinha aqui embaixo, ó, cinza, você vai ver que ela tem exatamente o mesmo alinhamento. Ou seja, esse cinza aqui, ó, essa fitinha aqui, ela não podia nem estar 5 pixels para lá, nem 5 pixels para cá. Isso é alinhamento de grid. Eu tenho certeza que este cinza aqui termina exatamente no mesmo lugar que este cinza aqui. Isso é grid. Isso é grid. Um desenvolvedor iniciante que faça o trabalho dele de maneira mal feita não vai se atentar a esses detalhes. Se você pegar aqui o Saiba Mais, todos eles vão estar exatamente alinhados. A mesma coisa para os botões. Então, alinhamento é aquilo que diz se um layout foi bem montado ou mal montado. Alinhamento é, anota aí, tatua isso aí. Alinhamento é uma mágica imperceptível, tá? Esse é o tipo de coisa que, quando você tem dentro de um time vários desenvolvedores e você tem dentro da empresa pessoas que não são necessariamente técnicas, então elas não sabem essa questão do alinhamento, da fonte, do grid, elas não têm isso claro na cabeça delas porque elas não têm essa visão técnica que, por exemplo, eu tenho. Elas, quando olham um trabalho feito pelo desenvolvedor A, que alinha tudo, que respeita design, e do desenvolvedor B, que não respeita design, o usuário leigo ele não sabe explicar por quê, ele não tem consciência de como explicar, mas ele fala assim, putz, eu não sei, eu tenho a percepção que o trabalho do fulano é melhor do que o do ciclano. Ela não sabe explicar o porquê, mas ela tem essa percepção, porque design fica no subconsciente. Quando você vê alguma coisa alinhada corretamente, você tem a percepção que aquilo está mais bem feito. Não necessariamente está, só está visualmente mais agradável, mas dá essa sensação de que está bem feito. Então é o seguinte, pessoal, para a gente finalizar esse assunto aqui, não aceite de maneira nenhuma a máxima de mercado que colocam que desenvolvedor só enxerga a tela preta, que desenvolvedor não sabe diferenciar tom de cinza. Não entra nessa. Não entra nessa. Tem gente que vai falar isso para você e assim, ó, não entra nessa. Você consegue sim saber a diferença entre tons de cinza, você consegue saber a diferença de botões de sucesso que precisam ser verde, botões de erro que precisam ser vermelho. Então, dê a devida atenção ao design. Esse é o primeiro grande soft skill que você precisa dominar. Vamos para a próxima aula?